Bom dia. Muito bem, eu estou aqui no aeroporto de Lisboa. Vamos começar a receber as primeiras pessoas, os primeiros passageiros do nosso grupo. E muita gente no aeroporto. E isso me faz pensar sobre a atual situação de Portugal dentro do aspecto meramente turístico. Eu me lembro que poucos anos atrás, Portugal era uma mera porta de entrada da Europa. Ninguém pensava muito em Portugal como um destino final, mas como uma passagem para os demais países que sempre foram mais populares. Eu venho a Portugal desde 1991, quando eu vim para a Europa pela primeira vez. E é impressionante a mudança de comportamento dentro da indústria do turismo. E isso é uma coisa notável, nós teríamos muito a aprender. Uma das questões, uma das mudanças em relação às estradas. As estradas portuguesas são maravilhosas, são excelentes. Tá, muitas têm pedágio, não é um pedágio muito barato, mas são espetaculares. Realmente não tem muito o que se reclamar sobre elas. Depois, Portugal virou uma espécie de moda, não só, eu acredito que uma moda permanente, não é modinha. Portugal é um dos países de melhor qualidade de vida para se morar, em todas as pesquisas como um dos melhores destinos turísticos, porque se nós formos comparar as praias portuguesas com as brasileiras, não teria muita graça, apesar da estrutura deles para muitas praias serem melhores do que as nossas. Mas para quem vem, por exemplo, do norte da Europa, Finlândia, Suécia, Dinamarca, aqui é quente. A temperatura do mar é quente para eles, né? Como tudo na vida é relativo. Então, acaba sendo extremamente atrativo. Quem vem buscar praia também vai encontrar em Portugal. Existe também aqui uma exploração muito bem feita em relação ao Golfo. Depois, a alimentação é espetacular em Portugal. Eu sempre digo que é o melhor lugar da Europa para se comer. Inclusive, não é tão cara quanto em outros países da Europa. Depois, vinhos são muito bons. Você quer encontrar montanhas também, com neve você encontra em Portugal. Existe um naipe, um repertório muito vasto no mundo do turismo português. Outra coisa que eu acho é em relação à atitude do português. Primeiro, ele é realmente mais acessível e receptivo do que muitos povos na Europa. Em relação ao francês nem se fala, em relação ao inglês não se fala. Depois, a receptividade deles, o calor humano, por serem latinos, é muito maior. Depois existe uma outra questão. Alguns anos atrás, você chegava com um português e dava bom dia, podia ser que ele atirasse em você uma pedra, ou exagerando. Mas existia uma atitude meio derrotista, pessimista do povo português. Hoje você vê menos isso. Claro que você ainda encontra. É um traço melancólico, talvez, da personalidade lusitana, que nós herdamos um pouco. Mas há uma mudança muito grande. Primeiro porque economicamente eles cresceram. Depois eu acho que tem alguma coisa a ver com o futebol. Sinceramente, o fato de ter vencido uma Eurocopa, o fato de ter o jogador considerado o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, isso mexeu com a autoestima do português. Entendam Portugal porque era tida e se via como o quintal da Europa. E de repente o quintal da Europa é campeão do mundo no futebol. Isso dá realmente uma melhora na sua autoestima. E você conversa com qualquer português e ele vai, a grande maioria acompanha futebol. Você pergunta para qualquer um sobre o Cristiano Ronaldo, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que o Messi é talentoso de nascença, é um talento nato, e eles admiram o Messi, mas que o Cristiano Ronaldo não, foi trabalho. Entendem a diferença? Eles enxergam o Cristiano Ronaldo como que se fez através de muito trabalho, muito treino, muito esforço, e é justamente esse tipo de informação, esse storytelling que eles precisam como motivação. O ser humano ele precisa de heróis, precisa de mitos para isso. Nós erigimos mitos e heróis desde o início
da nossa existência como seres humanos na Terra, não por nada, para nos inspirarem mesmo. Isso foi utilizado durante a história da humanidade inúmeras vezes. Imagine quantos heróis foram inventados, inclusive por judeus. O Superman foi inventado por judeus, o Batman foi inventado por judeu, Homem-Aranha foi inventado por judeus. E os heróis que foram erigidos durante a Segunda Guerra Mundial, como Capitão América, a humanidade precisa de heróis, sempre precisou de heróis para se inspirar mesmo. E isso acontece aqui em Portugal porque eles têm um herói de estatura internacional, um herói considerado no mundo inteiro, que se fez através de trabalho. Nós teríamos muito a aprender com os portugueses nesse momento, porque é isso que precisa o Brasil. Muito trabalho para que a gente consiga sair da vala, do abismo onde nos metemos. Então, dentro do aspecto turístico, dentro do aspecto cultural, nós temos muito a aprender com Portugal.